Olá, sejam bem-vindos à coluna do Pod Brown, onde exploramos as histórias e lições de líderes empresariais que transformam desafios em oportunidades. Eu sou Mara Brown e ao meu lado está Cláudia Balsano, minha parceira de jornada e co-apresentadora. Cláudia, é um prazer te receber aqui hoje. Prazer todo meu, Mara. Sempre uma satisfação estar aqui com você. Então vamos lá? Bora para a segunda temporada? Vamos lá. Então você fica com a gente, hein? Mas não se esquece de ir lá, se inscrever no canal do YouTube, para que você acompanhe tudo em primeira mão, os principais trechos dos episódios e outros conteúdos que a gente está fazendo aí fora do estúdio, você acompanha lá no Instagram, @podbrown. Se você gostar deste conteúdo que vamos compartilhar neste episódio, conta pra gente. A sua opinião é muito importante e as plataformas entendem que é relevante. E a gente faz tudo aqui com muito carinho para que você receba um conteúdo de qualidade. A Cláudia Balsano Consultoria, também conhecida como CBC, continua o legado da Balsano Corretora de Seguros. Criada por Cláudio Balsano, filho de imigrantes italianos, Cláudio fundou a Balsano Corretora de Seguros para atender a demanda crescente no setor, especialmente no agronegócio. Cláudio Balsano era conhecido por sua visão inovadora e capacidade de identificar oportunidades no mercado de seguros. Ele construiu uma sólida reputação atendendo agropecuaristas, principalmente nas colônias holandesas de Caranbém e Castro. Hoje, a CBC é dirigida por 3 sócios, Cláudio José Balsano, Cláudia Balsano e Joana Dark Onesco. Cláudia, que cresceu com a influência do tio, agora atua como diretora executiva. A CBC cresceu significativamente desde seus primeiros dias, passando de uma equipe de 3 pessoas dos tempos da Balsano para 14 colaboradores diretos e 8 assessores externos, atendendo mais de 1.500 clientes físicos e cerca de 100 empresas. A empresa mantém o compromisso com inovação, atualização e relações humanas baseadas em confiança e lealdade. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada, Mara. Uma satisfação imensa estar aqui com você mais uma vez e ainda mais para uma nova experiência. Agora é uma nova experiência. Você vai me ajudar aqui. Eu vou ficar bem tranquila enquanto você me ensina tudo que a gente vai falar aqui. Que desafio, hein? Que desafio. Não, mas só, olha, eu até falei para a Tati que esse espaço da coluna é um espaço que eu pensava desde o início do pod. Na verdade, eu queria dividir a bancada com alguém. Porque, assim, isso gera uma conexão. E aí, ao longo da primeira temporada, eu comecei a pensar nisso e buscar essas pessoas que pudessem, né, estar aqui e dividir com os empresários o que eles aprendem, né? Dividir com os empresários dia a dia, as coisas palpáveis, um pouco do seu setor. A gente fazer uma troca. Acho que o espaço é para uma troca, né? Sim, sim. O trocar, o compartilhar faz toda a diferença, né, Mara? Muita. Primeiro que a gente começa a entender que experiências, às vezes, vividas e que a gente considera única, a gente percebe que não é o único, que é, às vezes, a dor ou a alegria do outro também. Exatamente. Então, vamos lá, me conte. Como que foi? Foi fácil mergulhar nesse universo aí dos seguros? Você vinha de outro universo e, de repente, você foi para esse universo de seguros. Me conta. Tudo que é novo não é fácil, né? O recomeçar também não é fácil. Não, o começar, o recomeçar, o mudar, é junto com dificuldades, né? Então, eu vim de uma formação da área de saúde, farmácia bioquímica, dava aula de química no colégio, tive um primeiro momento, um contato com o seguro lá aos 14 anos, com uma imaturidade total e absoluta, né? Pior ainda do que saber se casava ou comprava uma bicicleta aos 14 anos, né? E, enfim, eu fui voltar ao mercado de seguros, ao mundo dos seguros com 30 anos. Começando pelo próprio vocabulário,
passar a entender o que é o apólice, o endosso, o risco coberto, não coberto, sinistro, siglas. Só por aí já implica numa dificuldade em reaprender, né? Reaprender não, aprender, reconstruir, né? um novo cenário. E ninguém é obrigado a saber tudo, ninguém nasce sabendo tudo, né? E aí vieram até histórias hilárias dentro deste caminhar, deste aprender, já, micos também, né? Tem uma situação que a gente sempre lembra na equipe da CVC ali, porque foi horrível. Eu não sabia o que era espólio. Você acredita nisso? Né? Mas muita gente não sabe o que é espólio. Então, eu sabia muito bem nome de princípios ativos de medicamentos no meu mundo farmacêutico e numa reunião com... na tabela periódica. Não estava na tabela periódica, exatamente. Em uma reunião com o meu tio, né, que você citou ali no início, um pouco da história dele, sempre uma satisfação tão grande honrar, né, tudo que ele fez e deixou como profissional, como pessoa, como tio. Que idealizou e imaginou. Exatamente, e era totalmente visionário, então, fora da curva. E aí tinha um documento em cima da mesa e eu olhei ali, e aí fui ser engraçadinha. E falei pra ele, nossa, como é que alguém batiza um filho com o nome de espólio? Ele falou, o quê? Do que você tá falando? Eu falei, não, dessa pessoa, espólio, nunca tinha visto. Meu Deus, ele enlouqueceu comigo, né? Para quem é das ciências jurídicas, para quem é de outras áreas, deve pensar que ignorante, que burra, né? Mas sim, fazia parte da minha ignorância naquele momento. Isso mostra que o nosso espaço aqui é bem importante, porque você estava ali, você até estava no ambiente, você já tinha trabalhado não, você era quando novinha, foi? Sim, o meu primeiro contato com a corretora foi quando eu era adolescente, com 14 anos. O espólio foi com quantos anos? Olha, aí eu vou depor contra mim, porque daí... Então, é isso que eu tô falando. Muita gente aí, formada, muitas vezes, e que não lida com isso, porque, assim, essa parte de seguros é uma coisa muito de quem lida com isso, assim, de quem tem que, né, já passou por um sinistro, para quem já teve um contato, que entende todos esse linguajar, né? Você sabe que eu faço um link aqui, Mara, porque você já imaginou o quanto as pessoas, nos incluindo, seriam mais leves, mais felizes, se fosse tranquilo reconhecer que a gente não sabe nada. Não é a gente não sabe tudo. A gente não sabe nada, porque a cada passo que a gente dá na vida profissional, na vida pessoal, é um novo momento, é uma nova necessidade, é uma nova história que começa dentro da história que já está sendo escrita. E aí, se a gente olha assim, não sei, fica leve, você não tem a vergonha da exposição, você não tem a vergonha de buscar. E o meu mergulhar no mundo dos seguros foi isso. O entender que eu estava entrando num setor que eu teria que dar um start. Um start, e assim, preciso aprender tudo. Preciso aprender tudo. Tecnicamente, operacionalmente, né? E isso que quando eu entrei nesse universo e comecei a olhar para tudo isso, eu sequer imaginava a parte de gestão e liderança. Eu pensava única e exclusivamente, tecnicamente e operacionalmente, em seguro. E, de repente, quando eu menos esperei, também mudou tudo e eu mergulho ainda no mundo dos seguros, mas mais profundamente na liderança, na gestão, né? Aonde aí vem outras pegadas, outras necessidades de conhecimento. O conhecer sobre pessoas, né? Sobre pessoas que a gente atende, sobre pessoas que a gente lidera e sobre a gente mesmo. Porque como é que eu vou conhecer do ser humano se eu não me conhecer, né? E no seguro, vou te fazer uma pergunta, então, já que estou no meu papel de host. Tá, mas, né? Pode fazer. Assim, a queima-roupa. Poxa. Né? Você já pensou que o seguro é uma excelente... Até me enrolei. É uma excelente ferramenta de prevenção de desequilíbrios econômicos? Uma ferramenta de prevenção de desequilíbrios econômicos? Não. Em que sentido?
a maioria das pessoas pensa na contratação do seguro do carro novo, Sim. na hora alegre e tudo mais, né? Agora, e daí olha só para o custo que vai pagar, né? Mas o seguro, na verdade, é pensando naquilo que é possível de acontecer, mas que é imprevisto de quando vai acontecer, que é, por exemplo, uma colisão, uma batida, um roubo. Então, as pessoas contratam o seguro normalmente bem alegre, mas elas precisam do seguro normalmente num momento de dor. Então, olha a complexidade quando eu falo da importância de entender sobre pessoas. Sim. Porque a gente atende as pessoas nos extremos das emoções, né? E o seguro, ele é uma ferramenta que é justamente para amparar as pessoas quando um problema, um risco coberto acontece e que vai além da rotina, da manutenção, e que se ele não tivesse seguro, ele teria um grande desequilíbrio, ainda mais se não houver reservas, se não houver formas de, inclusive, resolver aquele problema, seja do seu bem ou do prejuízo causado a outra pessoa. E muitas vezes contrata, não sabe nem direito o que engloba totalmente. Aí, na hora que acontece, é que ele vai ver, né? Sim. Que ele deixou de contratar alguma coisa que teria sido muito importante naquele momento, né? Aí que a gente vai ter um momento para falar muito dos termos de segurança, Mara. Porque o que acontece? O cliente, ele não é obrigado a saber isso. E não sabe, ele não né? é especialista em seguro. Então, a gente precisa traduzir para o cliente, né, o que é um seguro, para que ele serve, o que ele cobra, o que ele não cobre. E isso não é menosprezar o conhecimento de ninguém e nem subentender que as pessoas deveriam saber. Tem que buscar um equilíbrio sobre isso. A gente costuma muito dizer, né, dentro da nossa equipe, a gente começa a apresentar para o cliente o que o seguro não cobre, para que não seja entregado uma ilusão. E sim que seja entregado um contrato, uma ferramenta que o previna de muitas coisas que podem acontecer. Ele vai entender aquilo e vai conseguir fazer, né? Sim. Agora, sobre a questão que você falou ali da liderança, que eu achei bem interessante, e acho que seria legal a gente refletir sobre esse papel da liderança empática, né? A gente tem até uma pergunta aqui que fala da comunicação eficaz em nossa trajetória, né? Como é que você observa essa questão? Da liderança empática, você fala? Deliciosa. Complexa. Porque começa pela empatia própria. Sim. Né? Do autoconhecer-se. Porque resultados não surgem sozinhos. Do começo ao fim é de pessoas para pessoas. Quem produz resultados são pessoas. E esses resultados não somente numéricos, mas o processo como um todo que termina lá no que move os negócios, que são os números. Sim. Mas há uma cadeia de pessoas envolvidas. Então, o liderar empaticamente é entender que são pessoas que estão ali trabalhando, que têm perfis comportamentais diferentes, Sim. que para cada função existe um perfil mais adequado. E aí a gente, tendo esse entrosamento, e sempre baseado em muito estudo, né? E aquilo que eu não sei, aquilo que alguém não sabe, a gente busca quem sabe para esse eterno aprender e ir construindo relações sólidas, porque o principal cliente de uma empresa é o seu colaborador. Sim. Se o colaborador não for o cliente mais feliz da sua empresa, como que a gente vai ter resultados? Então, isso me fez, dentro de tantos mergulhos que a gente dá nessa vida, né? Sim. Ter mergulhado em questões, informações técnicas, puras de seguro, em informações de liderança como um todo, de gestão de pessoas, e hoje também, em paralelo, estar mergulhado em informações que são business, mas muito voltado para a inteligência emocional, para autoconhecimento, né? Que acaba refletindo em todo o contexto aí da vivência diária da gente. De todos, né? Isso é uma coisa que a gente até conversou com a Tati, que também é colunista, né? E que a Tati vem nesse processo de alta performance, né? Nessa questão do quanto mudou a produtividade
de cada um trazendo mais para perto, né? Tendo um pouco mais de tato, um pouco mais de cuidado com o colaborador, né? E isso é uma coisa, eu acho que mais recente, né? Você sabe que eu acredito que o que é recente é o saber fazer e como fazer dentro de todo esse estudo. Sim. A Balsamo, né, a origem da Cláudia Balsamo, corretora de seguros, ela sempre teve uma característica muito grande de proximidade entre líderes e liderados. Sempre houve muita comunicação, mas não havia uma técnica, né? Uma empresa com algumas décadas de operação, né, de funcionalidade. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou, né? Então, hoje, a gente continua com esse espírito que eu arrisco dizer humanitário, né? Olhando para esse lado humano, porém, também com técnicas e com ferramentas que nos trazem mais subsídio, né? Mais ou menos que nem criar filho, não é fácil porque eu estou mandando. É fácil por causa disso, disso e disso, que tem tudo um porquê e um para quê, e aonde todo mundo acaba ganhando nesse processo. Eu falei para a Tati, nessa questão da condução, né? Que muitas vezes o gestor, ele precisa conduzir, né? Para que ele faça da maneira com que ele gostaria que fizesse. Por exemplo, aquele meme lá que tem um vídeo que ela fala assim: e você vai buscar a pizza de chinelo ou de tênis? Eu não vou buscar a pizza, quem vai é você. Você vai buscar a pizza de chinelo ou de tênis? Entra um pouco dessa questão, né, de você direcionar, né, de você gerir de uma maneira que você consiga preservar, né, as peculiaridades, a essência de cada colaborador, mas, ao mesmo tempo, colocar o que você quer, o que você precisa, né? Eu acredito que a gente precisa construir. A gente tem que saber sempre sobre o objetivo final, né? Uma pequena coisa, média ou grande. O principal ponto é o saber aonde eu preciso chegar. Seja no dia a dia ou seja no planejamento. Se a gente chega e discursa, eu quero que faça isso, assim, 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 assim. Fica vago. Quando a gente constrói, a gente trabalha muito mais com perguntas. E a pessoa que está conosco, a equipe que está trabalhando, automaticamente respondendo essas perguntas, ela vai criando o processo. E o resultado final, o objetivo final, ele vai ser alcançado. Só que todo mundo acaba sentindo-se pertencente a esse processo. Não me mandaram e eu fiz porque tinha que fazer. Não, eu construí junto, eu fiz junto, eu pensei junto. Então, isso também entra na questão da liderança empática. Porque vem ideias, duas cabeças sempre pensam mais do que uma. Né? Então, é um processo que vai envolvendo bastante. Todo um processo. Nosso processo aqui também da construção da coluna foi um processo também, né? Tivemos reunião de pauta ali, né? Construindo o que a gente estava pensando em fazer. Porque é um universo muito amplo, né? Tanto do teu segmento, quanto, né, também acho que é a nossa outra colunista. E aí a gente pensa, né, em como trazer, em como fazer essa troca, como trazer essa experiência, que essa era a ideia, né, da gente fazer uma troca de fato, né, as pessoas passarem a conhecer o segmento de quem está aqui, né, e vai dividir a bancada comigo, que é o colunista, mas com base nessas experiências, a gente trazer essa informação, essa troca, essa prestação de serviço, né? Sim, e às vezes o cliente ele só vê o produto final, né? Apesar de que nós trabalhamos com serviços, não necessariamente com produto, mas ele só vê aquela pontinha do iceberg. E para ter aquilo que é entregado no final, tem toda uma estrutura de base. E que a tendência é que seja melhorada, aprimorada. E aí é um caminho sem fim, né? É um caminho e que envolve a todos. Envolve a todos. Envolve a todos. Então é isso, eu estou muito feliz da gente ter começado a nossa coluna. A gente já está planejando aí os outros episódios, que vão ser muito legais.
A Cláudia vai estar aqui toda semana, então toda semana vai ter um conteúdo dela. A gente grava mensal esse conteúdo e estamos pensando de uma forma que ele seja estratégico no sentido de atender essa necessidade das pessoas de compreenderem um pouco melhor esse segmento, né? É como, por exemplo, a contabilidade. Eu estou com uma mensagem ali para responder também. Porque, vamos fazer isso ou aquilo. Eu não entendo da contabilidade. Eu preciso que você me dê uma luz. Eu entendo de chegar e executar. Então, a execução é comigo, o resto não dá. Exatamente. E a nossa intenção, Mara, trazer para esse momento uma tradução dos termos de segurança também. Ser um momento aqui informativo, Sim. Que as pessoas nos acompanhando, de repente aquela dúvida que está escondidinha ali e não existe dúvida vazia ou desnecessária, toda dúvida é válida, mesmo porque a dúvida só vem de quem pensa. Exatamente. Né? Então, a gente pretende também trazer informações de direitos do consumidor, de obrigações do consumidor, o que são esses termos que para nós são tão comuns e a gente precisa tomar muito cuidado, porque no dia a dia é muito comum, é prático a gente estar usando aqueles termos, né? Faz um endosso, faz uma inclusão, faz uma exclusão, restitui, não restitui, risco coberto, risco excluído, siglas que nem me vem à cabeça alguma aqui para eu citar como exemplo. Eu não vou saber a metade, provavelmente. Eu sou uma jornalista, não é? Deveria saber a pessoa, né? Mas deveria saber por quê, se você não trabalha com seguro. Exato, é uma coisa né? muito específica. A tendência é que você tenha alguém que lhe ofereça. Então, a gente traduzir, o que precisa saber é o mínimo indispensável e aquilo que te dê ferramentas para tomar suas conclusões. Isso eu acho que é importante e informativo para as pessoas, né? Para que elas não sejam reféns. Exato. Né? Que elas tenham a sua opinião e o seu poder de decisão. Né? Então, acredito que também vai ser interessante quando a gente entrar e daí também vai ter algumas histórias legais para a gente compartilhar. Então, gente, aguarde que muita coisa está vindo por aí. Temos o que para o próximo episódio? Juridiquês? O juridiquês, não. Juridiquês, segurês. Vamos para o segurês. Vamos para os termos de seguros, vamos para alguns ramos, né, que as pessoas às vezes nem sabem que por um investimento muito menor do que elas pensam, elas estariam segurando e se prevenindo de desequilíbrios daquilo que tem grande valor para elas. Então, se você tiver dúvidas com relação a esses assuntos, manda pra gente, manda pra mim, manda pra Cláudia. A gente vai responder, vamos buscar essa informação se precisar e para trazer para vocês. Então, essa ideia de um espaço de troca, sendo um espaço de troca, a gente gostaria que você interagisse com a gente. Então, manda pergunta, interage lá, vai lá, acessa o YouTube, manda para alguém que está precisando desse conteúdo. A gente vai compartilhar muita coisa aqui e espero que vocês gostem. Não é isso, Cláudia? Com certeza. Faça aí o seu convite para o próximo. Estarei me preparando para esse novo episódio também. Aguardo as dúvidas, sugestões para a gente lapidar melhor e espero ter pessoas que gostam desse formato de vida real, de trocas, de partilhas. E vamos até criar um suspense aí para, no nosso último episódio, trazer um convidado para trazer mais e mais informações ainda sobre seguros. Muito legal. O que você acha? Eu acho muito bom. Teremos convidados aqui, eu acho ótimo. Eu gosto da casa cheia. O Esdras não gosta muito, porque tumultua aqui o estúdio. Mas eu gosto de casa cheia, que é pra gente bater um papo, que nem a gente fez lá no episódio número 0, que eu adorei. Nossa, foi uma delícia. Ficou muito bom. Então é isso. Eu quero agradecer pela companhia de vocês, né? E espero que vocês acompanhem aí todos os conteúdos do Pod Brown. A gente está em plena segunda temporada, então muita coisa vem por aí. Não se esquece, vai lá, acessa o YouTube, @podbrown. No Instagram a gente vai ter todos os cortes.
Vamos ter também materiais que a gente vai produzir fora do estúdio e outras coisas. Então, se você tiver dúvida, se você quiser algo diferente, manda pra gente que a gente vai buscar para trazer para você, tá bom? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada, Cláudia. Obrigada a você. Tchau, tchau.